O Expositor Cristão apresenta Giro de Notícias. Olá para vocês que são ouvintes do Giro de Notícias do Jornal Expositor Cristão, o Giro do EC, nessa sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2018. Eu sou o pastor José Magalhães e falo diretamente aqui da redação do EC em São Paulo. Hoje nós temos mais um giro especial e dessa vez é com a diaconisa missionária da Igreja Metodista Unida, Emily Everett. Ela chegou ao Brasil no dia 15 de fevereiro e veio do Texas, nos Estados Unidos, enviada pela Junta de Ministérios Globais e irá trabalhar no projeto Sombra e Água Fresca, o SAF, nos próximos anos, além de fazer, claro, a ponte entre os dois países em busca de novas parcerias para o projeto. A Emily já tinha vindo ao Brasil em 2012 e 2013 e foi nesse período, segundo ela, que Deus disse que parte do coração dela seria brasileiro. O Expositor Cristão entrevistou Emily para entender os desafios que ela terá pela frente e quando nasceu essa vocação missionária de trabalhar além dos espaços físicos da igreja. A Emily também foi acolhida pelo Colégio Episcopal, que está reunido desde o dia 20 aqui na sede nacional e a reunião está prevista para terminar hoje, no final do dia. E você acompanha agora trechos da entrevista que será publicada na versão impressa do Jornal Expositor Cristão na edição de março. Como aconteceu a sua vocação, Emily, por missões? Então, eu cresci na igreja metodista lá, batizada e tudo. Daí, a primeira vez que eu vim para o Brasil, eu acho que foi uma questão assim, eu fiz várias viagens missionárias na faculdade, durante as férias, essas coisas, e eu realmente senti essa coisa de, nossa, eu gosto muito de experimentar Deus de outras culturas, em outras partes do mundo. Você fez teologia lá, não? Eu fiz um mestrado em teologia, que lá é um pouco diferente, que a graduação eu fiz em música, daí a teologia lá é um mestrado para entrar na vida pastoral. Então eu sabia que tinha um monte de oportunidade com a Junta de Ministérios Globais, com a Igreja Metodista Unida, então eu procurei participar num desses intercâmbios depois que eu me formei na faculdade. Então, e eu queria naquela época ir para um país que falasse espanhol, porque eu já estava fazendo aula de espanhol. Eu falei, não, é bem prática, né? O povo lá de Texas fala muito espanhol, então eu vou para um país que fala espanhol, eu vou ficar fluente, servir a Deus e daí voltar e tudo. Só que daí eles me mandaram para o Brasil. Daí eu falei, nossa, mas gente, você não entende, eu não falo português. Só que daí eles não estavam nem aí, eles me mandaram da mesma forma. E eu sempre conto essa experiência que eu tive a primeira vez, o primeiro dia que eu cheguei aqui no Brasil, eu estava ficando numa comunidade lá em São Bernardo do Campo. E eu estava no meio da comunidade, eu tinha descido o morro para pegar uma coisa para comer na hora do almoço. Eu ficava ali olhando o povo passando na rua, os sons dessa língua que eu não entendia naquela época. E uma voz bem dentro de mim, que eu acredito que era a voz de Deus, falou para mim, Emily, você está prestes a perder uma grande parte do seu coração neste lugar e você nunca vai conseguir de volta, vai ficar aqui para sempre. Eu falei, Deus, que é isso? Eu cheguei aqui hoje, calma. Mas daí, durante aqueles 2 meses que eu fiquei aqui, né, eu trabalhei com o projeto Meninos e Meninas de Rua, em São Bernardo, e pela primeira vez eu fui percebendo que, nossa, essa é uma coisa que realmente eu acho que Deus está me chamando a fazer. Só que eu não tinha um entendimento pleno assim, sobre tudo que isso ia significar para mim. Daí eu voltei para os Estados Unidos, queria muito voltar para o Brasil imediatamente, só que não teve nenhuma porta aberta. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com jovens na minha igreja e daí foi durante esse período que eu fiquei lá que eu comecei também a sentir essa chamada a ser uma diaconisa, a estudar teologia e seguir esse caminho da ordenação. E por que você decidiu ser diaconisa da igreja? E essa ordem tem um papel muito específico, né, que é criar pontes entre a igreja e a comunidade. Então a gente fala que os diáconos e as diaconisas ficam com um pé no mundo e um pé na igreja. Então, para mim, essa questão da ponte foi muito importante para eu entender a minha própria vocação de criar
essa ponte entre a igreja e o mundo. Agora, esses últimos 3 anos... Então, eu fiz teologia, o meu mestrado lá, e eu fiz meu estágio aqui no Brasil. Passei 1 ano aqui, trabalhando com o mesmo projeto Meninos e Meninas de Rua, lá Isso foi no ano em 2012 até 2013. Daí, quando eu voltei, eu me formei da teologia e eu entrei no período probatório na igreja. Só que eu queria muito, outra vez, voltar para o Brasil. Só que, outra vez, nenhuma porta se abriu para mim. Então, eu falei, não, tá bom, então Deus tem outros planos para mim. E eu fiquei lá numa igreja, a primeira igreja metodista de Pasadena, que é uma cidade bem pertinho de Houston, faz parte da cidade de Houston. Lá também eu tinha esse papel de fazer a ponte entre a igreja e a comunidade, porque a comunidade a maioria era latina, que falava espanhol, que não era o perfil da igreja. Então eles estavam precisando de ajuda para sair do templo, conhecer o seu próprio bairro que tinha mudado. Então eu fiz esse trabalho de conectar a igreja com a própria comunidade onde estava. E eu estava muito feliz lá. A gente começou uma comunidade hispana lá e eu estava ajudando também a trazer essas 2 comunidades, a comunidade angla, né, e a comunidade hispana, para trabalhar juntos, para se conhecer um pouco melhor. E eu estava muito feliz lá, eu até comprei casa, eu pensei, não, então Deus teve outros planos para mim, esse negócio do Brasil, sempre vou ficar com amigos e coisas lá, mas Deus... Com certeza. Projeto é aqui agora, tanto que, como eu falei, comprei casa, a minha família estava lá e tal. E daí, no início de 2017, o Gordon Greathouse, ele me enviou um e-mail que a gente tinha conversado naquela época, quando eu estava aqui em 2012, e falei da minha vontade de vir e servir aqui. Só que daí foi demorando, daí eu falei, não, então Deus tem outras coisas. Só que daí eu estava tão feliz nos Estados Unidos que eu falei, nossa Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer para mim agora? Eu achei que talvez isso já era, né? Que já tivesse passado essa oportunidade. Só que daí demorou. E também, né, eu estava feliz, a igreja não queria que eu fosse, os meus pais, a minha família também, com certeza não queria que eu ficasse lá, né? Só que daí, depois de um período de discernimento e tudo isso, eu falei, não, é uma coisa que eu queria faz muito tempo, eu sei que vai ser muito difícil sair desse lugar, mas realmente é uma coisa que eu sei que Deus tem colocado na minha vida, mesmo se for para 3 anos e só... Eu sabia que eu ia me arrepender muito se eu tivesse ficado só por causa do conforto e do medo, né, de experimentar uma coisa diferente. E por quanto tempo você vai trabalhar aqui no Brasil? Então, é 3 anos, daí no final desses 3 anos a gente faz uma avaliação para saber se a igreja está feliz com o meu trabalho aqui, se eu estou feliz aqui, se ainda tem trabalho para fazer, porque no caso de alguns missionários é uma questão específica que eles estão chamando o missionário, a missionária, para fazer tal coisa, daí depois de 3 anos realmente não preciso mais. Mas no caso de Sombra e Água Fresca, eu acho que tem muita possibilidade de continuar depois de 3 anos. E seus pais te apoiaram nessa decisão? Você vai morar em qual cidade? Então, eu acho que foi muito difícil para eles, mas também eles sabiam por muito tempo que era meio inevitável. Eu acho que quando eu comprei a casa, daí eles ficavam muito na expectativa que talvez agora ela fica. Só que daí, quando eu cheguei para eles ficavam meio assim, tá bom, então a gente tinha esperança, mas isso, não tem jeito, é isso que você tem que fazer e você tem que ser fiel à chamada que Deus tem colocado na sua vida. Pelo menos nesse primeiro instante, eu vou estar em Belo Horizonte. Por quê? Porque o Gordon e a Teca, né, que iniciaram o projeto, que conhecem muito bem o projeto, eles estão lá, então facilita um pouco essa minha aprendizagem com eles para aprender sobre o projeto. E também tem o projeto em Liberdade, que atua com mais regularidade para eu entender, porque uma coisa é trabalhar com as parcerias internacionais, que é o meu papel, né, de conectar o projeto com as igrejas nos Estados Unidos, na Alemanha, mas também eu preciso saber qual é o projeto que eu estou zelando, né? Quais são as coisas que as crianças fazem. E são eles e elas que são a nossa esperança, aquilo que nos motiva a fazer as coisas que a gente está fazendo. Tanto que quando o Gordon falava dessa oportunidade,
eu fiquei muito... Não, eu quero saber qual é o papel, qual é o trabalho, porque se fosse uma coisa que eu achava que um brasileiro podia fazer, então por que trazer uma pessoa dos Estados Unidos para trazer isso, né? Tem que capacitar as pessoas daqui. Só que justamente porque era uma coisa, principalmente da ponte, né, que eu vi que tinha tudo a ver com a minha vocação como diaconisa, mas também essa coisa de não, é uma coisa que realmente precisa de alguém que conhece como funciona a estrutura da Igreja Metodista Unida e essas outras igrejas. Eu acho que essa coisa da conexão, somos metodistas, né? Então essa palavra conexão é muito importante para mim. Então, para mim, a minha expectativa e esperança é que eu possa ajudar nessa conexão, essas pontes entre a Sombra e Água Fresca, a Igreja Metodista no Brasil e as outras igrejas e pessoas no mundo. Muito bem, você acabou de ouvir trechos da entrevista que será publicada na versão impressa do Jornal Expositor Cristão, na edição de março, com a missionária e diaconisa da Igreja Metodista Unida, Emily Everett. Ela vai trabalhar diretamente com o projeto Sombra e Água Fresca, o SAF, pelo menos nos próximos 3 anos. Lembrando a você que você pode enviar sugestões de pautas, tanto para o Giro do EC, como também para o Jornal Impresso, pelo e-mail expositorcristão@gmail.com ou pelo nosso telefone, pelo nosso WhatsApp, 11 98335 9034, ou diretamente para você falar comigo, que é o 11 98152 2119. Semana que vem estaremos de volta. Até lá! Você ouviu o Expositor Cristão. Apresentação: José Magalhães. Repórter: Sara de Paula. Edição e sonoplastia: Rodrigo de Britos.